Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade para você. Em meio à polêmica da aprovação da PEC 37, sobrou até acusações para a Polícia Civil. Nós fomos até a Associação dos Delegados de Polícia Civil para saber realmente qual é a opinião dos delegados. Essa PEC 37, Israel, na verdade, ela vem para delimitar o que a Constituição já prega. A polícia investiga, o Ministério Público denuncia e o juiz sentencia. O que a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Advocacia, a Defensoria Pública, essas instituições, se você for analisar, já começa com uma falsa verdade dessa propaganda enganosa que está sendo veiculada aí de PEC da impunidade. Por quê? O Ministério Público alega que ele vai perder o poder de investigação dele se essa PEC for aprovada. E a investigação vai ficar exclusiva com a polícia, só a polícia irá executar as investigações no Brasil. Isso é uma mentira, até porque, se alguém tiver a oportunidade de olhar a proposta de emenda, ela é expressa em trazer que a investigação vai ficar privativa para as polícias, ou seja, os outros demais órgãos, Receita Federal, a Alfândega, Banco Central, CPI, todos podem continuar investigando, Polícia do Senado e do Congresso, não tira nenhuma prerrogativa de ninguém, e nós não queremos isso. E nós queremos o Ministério Público junto com a gente, como fiscal, conforme prevê a Constituição, e fazendo o controle externo, acompanhando as investigações, até porque o Ministério Público não tem legitimidade na Constituição para investigar. A Constituição é clara, o Ministério Público pode requisitar investigações. Quem requisita não executa. E detalhe, eu fico preocupado com essa propaganda enganosa de impunidade, que eu também sou contra a impunidade, eu também sou contra a corrupção, e eu também sou favorável à legalidade. E essa PEC é da legalidade. Desde o momento que o Ministério Público respeite a lei, que deveria ser o papel primordial dele, as coisas vão funcionar bem. Porque eu pergunto para você aí, se você sofreu um crime agora, você procura a polícia ou vai procurar o promotor? Se você na madrugada for vítima de um delito, o promotor vai estar lá 24 horas aberto para te atender? A polícia está. Agora, essa campanha para enfraquecer a polícia, vendendo que essa é uma PEC da impunidade, isso deixa nós estarrecidos. Entrem e olhem a proposta, observem, porque as pessoas precisam esclarecer. Nós até agora não nos manifestamos, porque nós estamos vendo esse movimento do Ministério Público, nós não estávamos entendendo. Agora virou uma PEC como se fosse PEC do delegado. Não é dos delegados. Essa PEC é uma proposta de investigação das polícias no Brasil e dos órgãos, até porque o promotor é parte no processo. Como aquele que faz parte no processo, além dele investigar, ele vai denunciar. Ele nunca vai contra aquilo que ele investigou. E detalhe, a defesa não pode investigar. Ué, mas se uma parte pode, a outra não pode, vai ter um descompasso nesse processo. Quem vai perder é a sociedade. Outra situação que é muito interessante com relação a essa proposta de emenda constitucional. Quando eles tratam que o Ministério Público é um órgão que vai ter estrutura para investigar, o que me indaga é o seguinte: qual estrutura que ele vai investigar? Qual crime ele quer investigar? Pelo que me consta, ele quer escolher os crimes, investigar do jeito que ele entender e sem fiscalização nenhuma. Por quê? As investigações feitas pela polícia, qualquer aluno de direito sabe, há obrigatoriedade de fiscalização pelas corregedorias da polícia, pelo próprio Ministério Público, que é o nosso também fiscal, e também ele tem que fiscalizar as investigações e deve acompanhar as investigações e não faz. O juiz também é um grande fiscal da polícia. E quem vai fiscalizar as investigações do Ministério Público? Porque ele é o fiscal, aí fica aquela pergunta: quem vai investigar o fiscalizador? E o que não faltou foi, em contrapartida, acusações também para o Ministério Público. Quais são as investigações que o Ministério Público quer? Quer as investigações que dão mídia. Então querem criar um sistema de investigação para rico no Brasil. E os pobres que se danem, que cuidem então da polícia, que eles alegam que está sem estrutura. Por que eles não usam o poder que têm, as prerrogativas e o serviço que ele incumbe para entrar com ação civil pública, para melhorar a estrutura das polícias, para contratar gente, que isso ele deveria fazer. Agora, promotor não é polícia, ele já não dá conta do serviço que ele tem, ele não tem estrutura, porque todas as investigações que ele realiza, ele utiliza da polícia. Então, é mentira quando eles falam que eles querem investigar, eles querem usar a polícia
para estar na mídia e investigar quem eles entenderem sem fiscalização. Isso a Constituição não permite. Temos que ser legalistas, respeitar o que a Constituição trata. A Constituição não prevê que o Ministério Público pode investigar, essa PEC não prevê que só a polícia vai investigar, e essa PEC não exclui o Ministério Público. As polícias querem o Ministério Público acompanhando as diligências, investigando lá. A polícia tem a sua função, o Ministério Público tem a sua função. Agora, eles querem fazer o nosso papel sem explicar o porquê e estão falando que isso vai trazer impunidade. Não vai trazer impunidade, até porque a polícia é forte, a sociedade é segura. Enfraquecer a polícia, só quem perde é a sociedade. E nós estranhamos essa campanha de quem deveria aplicar a lei, que leva mentiras para a sociedade. Então, a única função nossa agora é esclarecer, porque o Congresso Nacional já está esclarecido, eles sabem que o Ministério Público está fazendo é uma campanha mentirosa. Então, por isso, nós devemos, no mínimo, tentar esclarecer a sociedade. E quem quiser, nós estamos abertos para o debate. Observem a proposta de emenda, porque ela não é exclusiva da polícia, e sim privativa. E a Constituição é clara em tratar de que o Ministério Público ele deve acompanhar as investigações, e isso é o papel do Ministério Público, que deve fiscalizar, colaborando assim com a sociedade melhor, uma sociedade que desenvolva, para nós podermos criar nossos filhos aí, até porque se eventualmente um traficante oferecer droga para o seu filho, quem vai te socorrer é a polícia. Então temos que observar que temos que fortalecer a polícia. Doutor, para uma amplitude nacional, policiais estão sendo mortos no Rio de Janeiro, policiais são executados em São Paulo, policiais são executados em Minas Gerais. Graças a Deus aqui não chegou ainda no Mato Grosso do Sul, mas mesmo assim sabemos dos riscos que os policiais, e isso eu estou falando policial civil, policial militar, policial federal, policial rodoviário federal. Uma briga entre o Ministério Público, entre a Polícia Civil, entre a Polícia Militar, quer dizer, quem sai ganhando parece que é o bandido, que o bandido fala assim, se eles não conseguem se entender, agora é a hora da gente agir. A Polícia Civil, essa campanha que o Ministério Público está vendo, nós só estamos fazendo esclarecimento. Nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos somar, nós queremos cooperação do Ministério Público, das demais polícias, porque nós precisamos nos unir. Mas essa campanha do Ministério Público está fazendo é só para criar desunião, porque a partir do momento que ele solta na mídia algumas inverdades, isso leva a crer que a polícia, então, não serve para nada, que quem vai resolver o problema do Brasil é o Ministério Público. E nós sabemos que não é isso, que faz 20 anos que eles têm essas prerrogativas, agora que eles resolveram, então, que vão resolver o problema do Brasil. E isso, sozinho, unitariamente, tanto é que as polícias não vão investigar sozinho, todos os demais outros órgãos também vão investigar. O que nós precisamos é de uma polícia forte e parar com essas mentiras, e vamos trabalhar para que tenhamos uma polícia forte. E eu conto com o apoio do Ministério Público, e isso, temos vários amigos promotores, deixa a gente muito estarrecido dessa campanha mentirosa e falaciosa que está sendo aplicada hoje na mídia aí. O que muda se essa PEC não for aprovada? O que muda se essa PEC não for aprovada? Nós vamos continuar fazendo o nosso papel, por isso nós estamos calados, e o Ministério Público vai poder investigar quem eles querem, na hora que eles entenderem, e sem nenhuma fiscalização, que isso, nosso Estado Democrático de Direito não prevê. Isso só existia na época da ditadura. Detalhe, vejo que há uma propaganda do Ministério Público que só 3 países do mundo têm esse sistema de investigação. Eu vou mais além. A estrutura que o Ministério Público tem hoje no Brasil é a única do mundo em que um órgão sobressai sobre os outros, sem fiscalização, e eles fazem investigações através de procedimentos não previstos em lei, sem regulamentação e sem fiscalização externa. Isso não pode acontecer nessa atual situação que se encontra o país. E se essa proposta for aprovada, o que vai mudar? É isso que eu estou dizendo. Se a proposta for aprovada, não só as polícias, mas como os demais outros órgãos devem investigar, e obrigatoriamente o Ministério Público vai ter que acompanhar as investigações, que essa é a parceria que nós estamos buscando, que nós queremos que o Ministério Público cumpra aquilo que a Constituição prevê, que ele seja o controle externo das polícias e que ele seja o fiscal da lei. Fazendo isso, quem ganha é a sociedade, mas não com inverdades de PEC da impunidade. Essa PEC, na verdade, é da legalidade, porque ela acompanha o que a lei prevê.
Isso não é uma briga, então, de cooperativismo, de delegado, de policial federal? Quem está vendendo essa questão de corporativismo não é os delegados. Nós fazemos parte da Polícia Civil, até porque nós não investigamos sozinhos, nós precisamos de toda a estrutura da Polícia Civil. A Polícia Federal, a mesma situação. Quem está vendendo a situação são o Ministério Público. Diga-se de passagem, o que me estranha é que 100% dos presos condenados no Brasil foi através de investigação da polícia. Ao invés de fortalecer a polícia, vamos criar uma nova situação para enfraquecer as polícias. Isso não é um retrocesso para a sociedade. Tanto o delegado quanto o promotor, procurador, são pessoas que vêm do curso de direito, são pessoas que estudam a Constituição, as leis do Brasil. Quando foi criada essa PEC, foi proposto um debate para estudar a fundo, tanto da parte da promotoria quanto da parte da polícia? Tanto é que nós temos vários deputados federais promotores, vários senadores promotores que participaram dessa discussão. Nós temos para aprovar uma lei que antes dela ser aprovada, ela passa por várias situações, dentre elas a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, para ver se há legalidade nas propostas. Foi votado essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, e o Ministério Público alega isso aí, que perdeu por 18 votos a 2. Quase 90% dos deputados entendem que realmente a Constituição deve prevalecer e não a vontade de um único órgão no Brasil. Nós temos que ter órgãos fortes no Brasil e que sejam fiscalizados, que sejam obrigatoriamente, que demonstrem para a população o serviço prestado. Nós não queremos um órgão que vai simplesmente só atuar para as elites e para a mídia. Nós queremos um órgão que atue para todos, até porque o imposto é de todo mundo, o imposto não é só de rico, não é só rico que paga imposto no Brasil. Israel Espíndola, para o H-News, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade para você.